Tem um vídeo meu aqui que eu falo sobre o Manifesto Comunista do Marx, que atrai todos os fascistas desse planeta, gente. Todos esses que se autodenominam da nova direita brasileira, todas essas pessoas que não têm a menor ideia do que é comunismo, do que é política, do que é ser de direita. Eu não tenho noção de nada, pra ser bem sincero. E quando eu vejo os comentários, né, que são muito agressivos, são xingamentos, são bastante baixos os comentários, e eu vou conferir o que essa pessoa assiste, né, porque é possível ver isso. Quando você clica no perfil da pessoa, você pode ver o que ela curtiu ao longo do uso dela pelo YouTube. Você vê que boa parte dessas pessoas curtem os vídeos de um tal de Nando Moura. Eu já tinha ouvido falar desse cara antes, mas nunca tinha assistido nada dele, porque nunca me interessou. Basta dar uma olhada no que ele fala, já não me interessa. Mas eu fui assistir um dos vídeos dele pra entender mesmo. E eu dei o azar de cair num vídeo no qual ele fala sobre o Olavo de Carvalho, no qual ele protege o Olavo de Carvalho contra quem tenta refutá-lo ou contestá-lo, né? E sinceramente me dá medo, sabe? Me dá medo porque ver essas pessoas, né? Tanto esse Nando Moura, quanto o Olavo de Carvalho, quanto outros que são ideólogos da nova direita, como esse pessoal do Movimento Brasil Livre, e como outros aí que estão na mídia, que estão nas revistas, que estão no YouTube, estão falando sobre esse tipo de assunto, me dá um pouco de medo, porque essa guinada para a extrema-direita é extremamente perigosa. Geralmente quem defende esse liberalismo não está defendendo o liberalismo nos seus moldes tradicionais, nos seus moldes clássicos. Eles defendem um tipo de liberalismo que é autoritário, que na verdade pode parecer uma contradição, mas não é. Porque há muitas ditaduras de extrema-direita, há muitos governos de direita que são repressivos. Os próprios Estados Unidos têm seus momentos de repressão também. Se você pensar na época do macartismo, né, que eles perseguiam, faziam uma caça às bruxas aos intelectuais comunistas, aos artistas comunistas. Em Hollywood, por exemplo, eles fizeram uma limpa lá e eles perseguiram um monte de roteiristas, de diretores, de atores que eram de tendência de esquerda. I personally certainly do believe that the Communist Party should be outlawed. However, I'm not an expert on politics or of what the reaction would be. Ou seja, ninguém está livre dessa repressão de direita, que também é perigosa. Se critica muito a esquerda, o comunismo, as ditaduras comunistas como repressivas. Elas de fato eram repressivas, elas eram de fato limitadas, elas só tinham um tipo de visão de realidade, um tipo de visão de comportamento e de moral aceita, e eles fizeram crimes horrendos, ninguém está negando isso, ninguém nunca negou isso. Quer dizer, tem gente que nega, mas não sou eu. Mas as ditaduras de direita também são extremamente perigosas. Por exemplo, o fascismo e o nazismo eram ditaduras de direita, embora a gente tente aproximar isso. O termo nazismo vem de nacional-socialismo, não quer dizer que era socialista, não tinha nada de socialista. A grande luta do Hitler foi contra os comunistas na época dele. E o nazismo cresceu influência reprimindo o comunismo, então não eram sinônimos, não era a mesma coisa. Mas eu acho muito perigosa essa guinada para a extrema-direita, para essa intolerância de extrema-direita, e que tem uma raiz na história ditatorial do Brasil, né? O Brasil sempre foi um país violento, sempre foi um país com histórico de violência. Basta pensarmos no seu período colonial, né, de grandes massacres de povos indígenas, de grande perseguição a judeus, e posteriormente com a escravidão, que é uma história, uma vergonha histórica, nacional, mundial na verdade, porque foi todo um processo que relacionava vários países, como as metrópoles, como a Inglaterra, como os Estados Unidos, como, todo mundo civilizado estava envolvido na escravidão de algum modo. E mesmo nosso governo democrático sempre foi muito controverso, sempre foi muito contraditório, sempre teve seus altos e baixos, momentos de populismo extremo, momentos do capitalismo neoliberal, e houve a mancha histórica da ditadura, que foi mais de uma década de ditadura, também repressiva, também castradora, e que perseguiu particularmente os comunistas também, foi bastante repressiva em relação a liberdade de ideias, liberdade de expressão. Portanto, qualquer indício que nos leve a isso, que nos leve de volta a esse tipo de mentalidade que restringe nosso poder de se comunicar, que restringe nosso poder de falar as coisas, eu acho muito perigoso. E quando alguém vem te xingando, ou falando que você é um idiota, que você é um imbecil, que você não entende nada, que você deve ser calado, sabe? São coisas que você ouve. Quando você aborda certos assuntos, essa extrema-direita, essa nova direita vem com paus e pedras para te atacar, querendo te cercear o seu direito de falar as coisas. E isso é uma expressão de fascismo, é uma expressão de censura mesmo, é uma expressão de ódio que é alimentado por esse tipo de ideólogo, como o Nando Moura, como o Olavo de Carvalho, que sempre tem um discurso muito agressivo, sempre tem um discurso beligerante, sempre tem um discurso de divisão.
É sempre nós contra eles. Embora eles se façam de vítimas, embora eles façam assim, a gente que é da direita somos discriminados, nós que somos da direita somos criticados. Não é isso. Na verdade, a direita é o que domina. No Brasil só existe um tipo de governo, que é o governo do poder, é aquilo que está no poder e que manda. Não existe teologia no governo brasileiro, gente. Eu acho que você tem que parar de pensar que existe nortes ideológicos, porque não existe. Existe o poder e as pessoas querem se perpetuar no poder. Não importando qual partido for, não importando qual linhagem ideológica eles digam que são. O poder, ele é uma meta por si própria. E às vezes eu me questiono até se essas pessoas, como o Nando Moura e o Olavo de Carvalho, realmente acreditam no que eles dizem. Me parece um pouco chocante o que eles dizem e me faz questionar se alguém racionalmente, se alguém para refletir sobre aquilo e chegar àquela conclusão, sabe? Pra mim é um pouco difícil, E isso tem a ver um pouco também com o livro que eu li recentemente da Marcia Tiburi, que é Como Conversar com um Fascista. A Marcia Tiburi, ela representa tudo aquilo que a nova direita odeia, né? Porque ela é mulher, é feminista, ela é de esquerda, ela é pró-aborto, ela é pró-gay, ela é pró-povos indígenas. Quem escreveu o prefácio do livro dela foi o Jean Willis, que a nova direita odeia também. Então ela enfeixa todos os elementos que faz com que a nova direita abomine o que ela fala, abomine aquilo que ela escreve. E o livro dela sobre o fascismo, esse novo fascismo brasileiro, né, ele vem bastante nesse sentido de tentar compreender esse fenômeno, de onde ele surgiu, que tem a ver também com essa história de violência do Brasil, né, esse povo violento que nós somos. Embora a gente pense que nós sejamos cordiais, que sejamos simpáticos, que sejamos afetuosos, na verdade o brasileiro é um povo extremamente violento, é um dos países mais violentos do mundo, com grandes índices de assassinatos, de homicídios, de estupros, de violência doméstica, de morte de gays, de morte de índios, sabe? Então é um país extremamente violento. E que eu acho que isso reforça o nosso dia a dia, com um contexto onde todo mundo quer se matar, onde todo mundo se odeia. Esse livro da Marcia Tiburi, o grande problema do livro é porque ele se intitula Como Conversar com o Fascista e ela não dá uma resposta. Aparentemente porque é impossível conversar com o fascista. Quando a pessoa é muito extremada, né, quando ela está muito nos extremos desses polos ideológicos, seja extrema direita, seja extrema esquerda, o diálogo é impossível. Particularmente eu acho que o diálogo é impossível de qualquer modo, sabe? Eu acho que a comunicação é muito fragmentada, a gente pensa coisas que a gente não consegue expressar às vezes oralmente, e às vezes aquilo que a gente consegue expressar não é compreendido como deveria ser. Eu penso que boa parte dos conflitos que a gente vive no nosso dia a dia, seja conflitos de fato, conflitos físicos de violência, como conflitos ideológicos, conflitos de opinião, tem muito a ver com essa incompreensão, existencial. A gente não consegue entender o outro e o outro não consegue entender a gente. Então, nesse sentido, o livro da Marcia Tiburi, Como Conversar com um Fascista, não tem conversa, não existe conversa. E quando as pessoas vêm com essa agressividade, quando elas vêm com esse eu te odeio, ou você deve morrer, ou seu comunista de merda, essa pessoa já está fechada ao diálogo. Não há como trocar ideia com essa pessoa porque ela não está aberta a isso. E o que me dá mais medo é que essas pessoas que seguem esses ideólogos, essas pessoas que repetem esse tipo de discurso de ódio, porque é um discurso de ódio, quando você fala assim, o outro não tem direito de existir, o outro não tem direito de expressar aquilo que ele tem para dizer, você estimula esse tipo de comportamento, você estimula esse tipo de agressividade, você torna o diálogo ainda mais impossível. Se ele já não fosse impossível, ele se torna mais impossível ainda, porque a única linguagem que sobra é a linguagem da violência, a linguagem da agressividade, a linguagem da morte, a linguagem da destruição, a aniquilação do outro. E quando você estimula o ódio, quando você estimula esse discurso de violência, você está indo para o lado da ditadura, você está indo para o lado do fascismo. Embora esse termo já tenha mudado de sentido ao longo dessa história, quando a gente fala de fascista, a gente não está se referindo ao fascista da época do Mussolini, porque era outro tipo de fascismo, a gente fala desse discurso autoritário, desse discurso intransigente, desse discurso de patriotismo, de nacionalismo, de instigar as diferenças e de ressaltar as diferenças e de oprimir o que é diferente, de oprimir o outro, de oprimir a minoria, de oprimir aquilo que a gente não considera como parte da normalidade. Quando alguém que se diz liberal, que se diz de direita, se diz cristão, é contra uma família homossexual, ou contra uma mulher feminista que quer os seus direitos, que só quer ter o seu lugar na sociedade, ou é contra um ideólogo de esquerda que busca um tipo de modelo social visando a igualdade, porque o modelo do liberalismo não é visando a liberdade. São duas direções diferentes de noção de sociedade. Um é a liberdade, a extrema liberdade individual, né, de poder comprar, de poder consumir, de poder ascender socialmente, de poder dizer tudo o que você quer, e a outra é de igualdade, que todos nós somos iguais, todos nós merecemos oportunidades iguais na vida, todos nós merecemos comida, todos nós merecemos teto, todos nós merecemos respeito, todos nós merecemos uma justiça que trate todos com igualdade. São noções que parecem que podem conviver, mas não podem conviver. Ou você tem a liberdade individual
e vai ter desigualdade porque uns são melhores do que os outros, ou você vai ter igualdade e daí você cerceia a liberdade porque você não pode dar oportunidades diferentes um para o outro e não pode ter vencedores nem perdedores, todos têm que ser iguais. E ou seja, quando você tenta aniquilar um discurso divergente, você tenta atacar esse discurso com um ódio, porque não é só apenas um debate, é ódio, é destruir o outro. Então você abre portas para esse tipo de liberalismo fascista, esse tipo de extrema-direita que está em ascensão no mundo, não é só no Brasil, é no mundo, está em ascensão no Reino Unido, está em ascensão nos Estados Unidos, está em ascensão na Europa, está em ascensão no Brasil, e que pode ser tão daninho, que pode ser tão prejudicial quanto qualquer outro tipo de ditadura, qualquer outro tipo de opressão. Se você concorda com esse tipo de discurso de ódio, se você concorda com esse tipo de agressividade para aniquilar os seus oponentes, então o que eu recomendo para você é não assistir meus vídeos aqui, não assista aqui porque eu não concordo com isso. Você vai assistir o Fernando Moura, vai assistir o Olavo de Carvalho, vai assistir tipo pessoa que defende esse tipo de ideal e que vai te dar material para você se enraivecer, para você ficar com ódio aí, para poder discutir, xingar o que a gente não gosta. Se é isso que você prefere, não venha para cá. Não assistam os vídeos, não assista o que eu tenho para dizer porque aqui o que eu me esforço para tentar fazer, é o que eu tenho tentado fazer já desde que eu criei esse canal, é ponderar as diferentes opiniões. É tentar ver o que tem de bom de um lado, tentar ver o que tem de bom do outro lado. Pode me chamar de isentão, se quiser, pode me chamar, que é isso que eu sou. Eu gosto de pensar nos prós e contras de ambas as posições, ou de qualquer uma das posições, porque não existem só duas posições no mundo, não existe só preto no branco, não existe só vermelho e azul, não existe só liberal e comunista. Existem tantas variedades nesse espectro, existem tantas divergências, existem tantas possibilidades de debate, de diálogo, de trocar ideias, que eu não vou aceitar me restringir a uma delas. Se você está disposto a se fechar na ignorância, se você está disposto a fechar o debate, não vem falar comigo. Então obrigado por assistir. Se você já acompanha o canal, você já está habituado ao que tem para dizer, então acho que você já curte o que tem para falar. Se você não curte, vai embora e vai procurar a tua turma. Então um abraço para vocês, dê um joinha aí embaixo e a gente se vê por aí. Tchau!